Juliana Caetano, eu sou doutoranda na Escola de Belas Artes da UFMG, também sou uma das marcianas do grupo de pesquisa. Então, vamos dar início à mesa número 5, né? Com a primeira apresentação de Daniela Pestana e Zenildo Alves Júnior, do Governo do Distrito Federal. O título da apresentação é Mapeamento de Acervos, repensando a gestão de acervos museológicos da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa. Bom, Daniela Pestana é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação na Universidade de Brasília, graduada em 2015, graduada em Museologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro em 1997, é especialista em Teoria da Arte, Fundamentos e Práticas Artísticas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É servidora pública da Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, do cargo de analista de atividades culturais com especialidade em museologia. Zenildo Alves de Souza Júnior é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Paulista e em Museologia pela Universidade de Brasília. Atualmente atua como arquiteto e urbanista e museólogo na Subsecretaria do Patrimônio de Secretaria do Estado e Cultura do Distrito Federal. Queremos agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando um trabalho, né, que não é só meu e o Zenildo, mas de outros colegas também da Secretaria. Eu vou destacar aqui que, na verdade, nós vamos apresentar um projeto que nós desenvolvemos desde 2019 e que ele teve a intenção de abarcar os acervos museológicos que estão sobre a responsabilidade da Secretaria de Cultura. E aí, na finalização da nossa fala, nós vamos falar das demandas que nós percebemos, né, mais especificamente a respeito aqui do acervo do Museu Nacional da República. Bom, eu acho interessante falar para vocês o contexto que nos levou a pensar nesse trabalho, né? A Secretaria de Cultura fez o seu primeiro concurso com especialistas de diversas áreas em 2014 e eles só tomaram posse em 2017. Então, quando essa equipe, né, que estava integrando a Subsecretaria do Patrimônio Cultural começou a trabalhar, nós percebemos que nós não tínhamos dados atualizados acerca dos acervos museológicos. Então, a nossa estratégia foi pensar em atualizar essas listas. Eu estou falando atualizar porque, apesar da falta de documentação falando a respeito, outros trabalhos foram feitos, mas não teve continuidade. Então, a nossa intenção foi levantar dados para que nós pudéssemos, então, pensar em parcerias, editais, contratação de pessoas, enfim, fazer um planejamento de trabalho. Então, nós pensamos, por meio da parceria que a Secretaria de Cultura tinha com o Unesco, fazer uma contratação com especialistas e pensar num trabalho de atualização dessas listagens, desses acervos, dos equipamentos culturais que eram museus, mas também de tudo que estava sendo guardado de outros equipamentos culturais, que seriam obras de arte, outros teriam potenciais também culturais. Então, nós pensamos em atualizar essas listas. O nome do nosso projeto foi mesmo Mapeamento dos Acervos. Eu vou explicar agora por que nós usamos essa palavra mapear. Nós temos consciência que essa palavra, mapear, ela não... Se a gente for fazer uma pesquisa, né, sobre a palavra mapear e a parte de documentação
zoológico, que já tem conceitos consolidados, a gente não vai ver muitas coisas, né? Mas nós, assim, pensamos em usar mesmo a palavra mapear pela falta de documentos que tenham as missões bem definidas dos museus, assim como também a falta de política de aquisição e descarte dos museus da Secretaria. Então a ideia foi realmente mapear, realmente atualizar os dados de tudo que estava sendo salvaguardado dentro desses equipamentos culturais. E aí sim, de posse dessa lista atualizada, a gente poder se debruçar sobre essas listas, ver o que nós faríamos de transferência de um equipamento para o outro, ou então o que estava ali guardado, mas que simplesmente não faz parte do equipamento, ou então estava lá, mas não tinha razão nenhuma de estar ali. Então nós tivemos assim, nós pensamos em usar essa palavra a fim de não deixar ninguém usar isso como um inventário, uma catalogação, algo que realmente não faz parte de um trabalho mais consolidado, pensado, né, de uma maneira mais coerente dentro da área. Por isso nós usamos esse termo mesmo, mapear. Então agora eu vou apresentar o nosso plano de trabalho. Diante do início desse nosso planejamento, nós elaboramos um gráfico do nosso trabalho, qual que seria o objetivo. E nós, aqui para detalhar, nós temos do mapeamento, do primeiro produto do mapeamento, ter a lista do mapeamento, para depois fazer o inventário do nosso acervo, para prosseguir com o tombamento, catalogação do acervo e pesquisa, e as propostas de leis infraconstitucionais e medidas protetivas para o nosso acervo. Em uma segunda etapa, né, com o produto 2 em mãos, nós iríamos fazer o gerenciamento de risco do nosso acervo, controle ambiental, triagem do nosso acervo quanto ao estado de conservação, planejamento dos espaços de guarda e acondicionamento e elaboração dos manuais de conservação preventiva para o nosso acervo. E com o produto 3, né, que é o estudo propositivo do acervo, o objetivo é que a gente elaborasse nossa política de aquisição e descarte do acervo, que a Secretaria não tem. Então nós temos esse histórico, né? A primeira ação do desenvolvimento constituiu uma contratação, e como a Secretaria da Cultura tem uma parceria com a Unesco, nós utilizamos do PRODOC para que fosse elaborado todo esse trabalho de mapeamento para que a gente pudesse executar nosso planejamento. Em 2020, nós lançamos o edital, que ele foi elaborado em quatro perfis separados pelo um perfil com o Museu Vivo da Memória Candanga e o Catetinho, outro perfil com o acervo da Secretaria da Cultura, que estava disperso em alguns espaços, como, por exemplo, gabinete de vice-governador, casa do governador e etc. Outro perfil com o Memorial dos Povos Indígenas e o quarto perfil com o Museu de Arte de Brasília e o Museu da República. Os produtos contratados através desse edital foram cada um daqueles perfis de cada museu. A gente teve como esse resultado. O produto 1, o documento contendo todo o mapeamento, análise da documentação, inventariação e inventário dos objetos e coleção já musealizadas. O produto 2, documento técnico contendo o estado de conservação do nosso acervo. E o 3, que é um estudo propositivo com a visão do consultor que foi contratado, através do edital, de proposta para a nossa política de aquisição e descarte. Para realizar esse trabalho, então a gente foi feito um estudo, a gente se debruçou sobre um PRODOC que já tinha sido contratado anteriormente para o Memorial dos Povos Indígenas, onde a gente viu que a gente tem uma grande problemática nos museus de terminologia mesmo. Por exemplo, para a coleção da Berta Ribeiro tinha no Memorial dos Povos Indígenas, mais de 20 maneiras diferentes dentro de uma mesma tabela para se referir. Ou seja, para a gente conseguir buscar os dados era muito difícil. Então nós elaboramos um manual com questões de terminologia, como que seria o preenchimento, qual seria o padrão, qual o formato da tabela que deve ser salva, para que a gente pudesse ter todos os nossos metadados padronizados, para que a gente pudesse executar um trabalho que a recuperação fosse
pudesse ser feita de forma otimizada e para inserir os nossos dados em plataformas digitais. E aqui, por exemplo, que eu coloquei essa análise de dados, né? Como vocês podem ver que cada museu tem a sua forma, tem uma forma diferente de se referir aos objetos, uma sequência, uma numeração. E o trabalho, então, ele começou em 2020 e teve sua finalização em 2023. Vou passar para a Daniela. Bom, e aqui nós temos os dados, os resultados do mapeamento. É que eu quase não falo tudo. Aqui nós temos o resultado, né, dos dados que nós obtivemos do mapeamento, do primeiro produto, né, que seria essa listagem atualizada, né, dos equipamentos. Então aqui nós temos os acervos, né, o quantitativo dos acervos, né, do Mundo, MAB, do Museu Vivo, do Catetim, do MPI, e desses diversos lugares, né, que nós contratamos um consultor para que eles pudessem vasculhar, né, esses objetos. Aí nós temos também, além dos acervos, a gente tem o quantitativo dos itens, que nós separamos para poder apresentar, e também nós acabamos desenvolvendo mais e vendo a quantidade de metadados que nós analisamos. E aqui eu vou destacar que nós trabalhamos em 4 pessoas, né? Eu, Zenildo, mais a Maria Bauhaus e a Maria Inês, que são da Subsecretaria do Patrimônio Cultural. Né? O Zen também é da Subsecretaria e eu hoje estou lotada aqui no Museu Nacional. Então nós trabalhamos em 4, né? Para estar assim, nos auxiliando, né? Junto com os consultores. E aí, especificamente falando aqui a respeito do mapeamento do Museu Nacional da República, né, a nossa consultora foi a Fernanda, que ficou aqui trabalhando conosco, né, durante um período grande, né, e ela fez o mapeamento aqui do mundo. E após esse trabalho o mapeamento, ele deu vários desdobramentos de trabalho, né? Tanto na gerência de acervo da subsecretaria, como na gerência de conservação e restauro também da secretaria. Também dentro de cada equipamento também auxiliou em outras demandas. Então teve vários desdobramentos, todos esses produtos, né? Aqui não vai dar para falar tudo. Mas uma das coisas que a gente já começou a fazer, mesmo antes do mapeamento acabar, foi começar a migrar essas informações para o Tainacan, porque a Secretaria já tinha começado antes a trabalhar com o Tainacan, então nós resolvemos que a gente ia continuar no Tainacan, então agora nós estamos alimentando esses dados. Foi feito do Museu do Catetim e agora eu vou falar mais especificamente aqui do Museu Nacional da República. Aqui já tinham algumas peças que já estavam à vista para o público. Então, a partir do mapeamento, nós atualizamos esses dados, porque já tinha uma outra colega trabalhando, a Thaís, no Tainacan aqui. E aí, depois dessa atualização desses dados, o nosso combinado com a Thaís é que nós íamos já subir com outras peças que ela tinha fotografado. E aí, estamos nessa fase agora de já colocar para o público imagens boas com dados do museu. Então, um dos trabalhos de mapeamento que nos deu, né, que a gente está desenvolvendo é esse, colocar para o público essas obras que estão nas reservas técnicas. E assim, nós percebemos, né, aqui, bom, como eu estava aqui trabalhando já no Museu Nacional e a Fernanda também, então foi uma consultoria que a gente teve mais presente, e aí já foi sendo possível verificar desdobramentos do próprio mapeamento, né? E um deles, né, é a necessidade da gente desenvolver um vocabulário controlado aqui do museu. A própria Fernanda, no produto 3, ela já coloca assim, algumas proposições para a gente. Então esse é um desdobramento que nós vamos começar a trabalhar agora. Nós percebemos também a necessidade de elaboração e atualização dos manuais de montagem das obras, que são as instalações. Outra coisa também é repensar na conservação e disponibilização do acervo de arte digital.
E também o trabalho aqui de desenvolvimento de coleções e desenvolvimento de protocolos de gestão do acervo. Né? Então, esse trabalho já era feito, isso que eu estou apresentando não é nada de novo para o Museu Nacional. O Museu Nacional já tem um trabalho desenvolvido, né? Nos outros equipamentos são trabalhos novos, mas aqui já estava sendo desenvolvido. Então, esse trabalho do mapeamento, né, isso que eu acabei de falar aqui para o Museu Nacional, mas também para todos os equipamentos da subsecretaria, a gente começou a desenvolver outras coisas. Durante o desenvolvimento do mapeamento, a gente já viu a necessidade de fazer a mesma contratação, já que estava dando tão certo do mapeamento, a gente fez o mesmo trabalho com consultores para a elaboração dos planos museológicos. Então, a gente, junto com o mapeamento, a gente já começou esse movimento também da contratação. Então, ainda estamos em andamento, né? A gente já começou a pensar numa formação de uma comissão para elaboração da política de aquisição e descarte, aqui da Secretaria. A gente está na fase ainda de levantar nome das pessoas. E também, assim como aqui, o desenvolvimento das coleções, protocolo de gestão do acervo, desenvolvimento de portarias e sistemas de monitoramento de acervo, de doação, de movimentação. Enfim, a Secretaria vai fazer todos esses protocolos, né, para atuar de maneira mais eficaz na manutenção, da salvaguarda, né, e do cuidado com o acervo museológico. E é isso. Obrigada, Manildo. Obrigada, Daniela. Vamos seguir agora com a próxima apresentação da Maria Sofia Vilas Boas. Não está, né? Então vamos seguir para a próxima apresentação, que é da Fernanda Werneck Cortez e Sara Selbit. O título da apresentação é O Chão Pertence ao Rio Madeira. A apresentação é de uma obra de arte complexa a partir da pesquisa sobre o acervo. Alguns problemas técnicos. A Sara Selbit, bacharel e licenciada em Artes Plásticas pela Universidade de Brasília e mestrando em Ciência da Informação na linha de pesquisa de Museus e Patrimônio, Agentes e Agências, na mesma universidade, com a pesquisa em desenvolvimento o Museu Nacional da República de Brasília, aspectos sobre a formação de acervo de artes visuais. Com orientação da professora doutora Ana Lúcia de Abreu Gomes. É analista em atividades culturais, especialista em artes plásticas na Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, onde atualmente atua como diretora do Museu Nacional da República. Bom, gente, boa tarde a todas e a todos. Fernanda Werneck Cortez. É museóloga e mestre em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília. Atualmente é professora substituta do curso de Bacharelado em Museologia na mesma universidade, uma das nossas queridas marcianas. Bom, gente, boa tarde a todas e a todos. Como membro do Grupo Marte, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos e a participação. E agradecer a Sara por acolher o nosso evento aqui no museu.
Bom, o trabalho que a gente vai apresentar aqui hoje até ficou adequado ter sido logo depois da apresentação da Daniele e do Zenildo, porque é já um desdobramento, né, que o mapeamento ele deu. Né? Então a gente vai apresentar um trabalho que se chama O Chão Pertence ao Rio Madeira, representação de uma obra de arte complexa a partir da pesquisa sobre o acervo. Então justamente essa apresentação ela tem como tema a representação de trabalhos artísticos que são compostos por diversas partes que são relacionais e ou dependentes de um contexto, ou ainda que possuem dimensões temporais, como é o caso de várias instalações e performances, e como é o caso dessa que nós vamos apresentar hoje, né, como catalisadora da nossa discussão, que é uma instalação que se chama O Chão Pertence ao Rio Madeira, da artista brasiliense Raíssa Stuart. A obra é parte do acervo daqui do Museu Nacional da República e nesse momento ela está em exposição na galeria principal, no mezanino, na exposição Aqui Estou, Corpo, Paisagem Política, no acervo do Museu Nacional da República. E, bom, a vontade de pesquisar essa obra, né, levando em consideração todas essas particularidades dela e relacionando as nossas áreas de estudo, que no caso a minha e dessa área são um pouquinho diferentes, né, para mim parte desse mapeamento, né, que eu fiz aqui com o acervo do museu, no qual eu tive o contato com a documentação museológica de várias obras aqui. E para a Sara do contato com os processos aquisitivos e de pesquisa, tanto como diretora da instituição, como pesquisadora no mestrado. Então, essa obra em questão que a gente vai falar, ela se trata de uma estrutura suspensa por várias tábuas de madeira e pedaços de vidro amarrados em um fio de sisal. Ela nunca havia sido exposta pela instituição até dezembro de 2022, ela foi adquirida em 2019 e nunca havia sido exposta. Até esse momento, né, quando ela foi escolhida pela curadora Sabrina Moura, que foi selecionada numa chamada pública que tinha como objetivo promover a pesquisa sobre o acervo e comunicar esse acervo também. Então ela foi selecionada para integrar essa referida exposição. Bom, na reserva técnica, que foi quando eu tive contato com essa obra, essas fotos são de outubro de 2022, a obra estava condicionada completamente desmontada, né? Então a gente observa as tábuas de madeira, que são mais de 100 tábuas, e algumas de vidro, que são as que estão embaladas ali do lado, e o fio de sisal, tudo separado. Ela não possuía nem um manual de instalação, nem qualquer instrução básica sobre como montá-la, né, o que demandaria, então, a participação da artista no processo de montagem dessa obra. Aí a Sara vai falar um pouquinho sobre a questão da aquisição da obra. Boa tarde. O meu olhar como gestora, né, desde que eu comecei a trabalhar aqui no museu em 2019, também percebeu a necessidade de um estudo sobre a formação do acervo. Foi quando, então, eu apresentei meu projeto de mestrado na Faculdade de Ciências da Informação da UNB e agora estou sendo orientada pela professora doutora Ana Lúcia Abreu, que está me orientando nessa jornada. E, bem, sobre a formação desse acervo, né, partiu de uma pergunta bem básica de querer entender como o Museu Nacional da República se tornou um museu de artes visuais, um museu de arte contemporânea, né? Porque a gente não tinha um documento, um regimento interno, uma certidão de nascimento, vamos dizer assim, do museu, né? Para nos orientar sobre isso. E para dar esse contexto sobre a formação desse acervo e suas práticas aquisitivas, é importante mencionar que ele foi inaugurado sem acervo, em dezembro de 2006, aproveitando a festividade do 99º aniversário do arquiteto Oscar Niemeyer. Inclusive, a data de inauguração do museu é o Dia das Arquitetas e dos Arquitetos no Brasil, dia 15 de dezembro. Sua coleção em homenagem ao Oscar Niemeyer. Sua coleção, no entanto, só começou a ser formada a partir de 2008. Em seu inventário, fica evidente a presença majoritária de obras de artes visuais contemporânea, o que aponta para um possível perfil curatorial. A principal hipótese
levantada por essa pesquisa é de que o Museu Nacional da República é um equipamento cultural que, em sua gênese, não foi planejado como uma instituição museológica tradicional, ou seja, para salvaguarda de coleções e sim para abrigar projetos. Os relatos obtidos nas entrevistas feitas com o Pedro Henrique Lopes Bório, que foi o secretário de Cultura do Distrito Federal entre os anos de 2003 a 2006, e com Wagner Barge, diretor do museu entre 2007 e 2018, corroboram com essa sentença, e a análise da trajetória da atuação da instituição em seus primeiros 12 anos de funcionamento nos levam a crer que a construção do acervo que hoje existe é fruto de um esforço de gestão nos anos iniciais da instituição, somado às circunstancialidades que foram desenhando seu perfil. Constituído, então, ao longo desses 17 anos de funcionamento, o acervo é composto atualmente por um número de 1.409 obras. A Dani mostrou, a Daniela Pestana, minha colega, fez a comunicação antes, falou 1.401, mas esse é um acervo em construção, então ele cresce. Com obras produzidas no Brasil no século XX, de transição para a arte contemporânea e atual. São obras em sua maioria bidimensionais, entre as quais predominam quantitativamente fotografias, pinturas e gravuras. Há também vídeos, registros de performance, instalações, esculturas e outras linguagens expressas em menor número. Então, aí é uma tabulação. Ali, o número 1120 se considera a coleção Oceanos Gêmeos, porque essa coleção que existe hoje no museu não é propriedade definitiva, a gente é fiel depositário, é só uma questão. É uma coleção que foi apreendida pela Polícia Federal em 2009 e hoje está aqui, mas ela não vai fazer parte agora da nossa comunicação. São obras que foram adquiridas por meio de doação, transferências e contrapartidas de prêmios realizados por meio de fundos públicos e ainda projetos artísticos que foram realizados aqui. Percebemos assim que a trajetória da formação do acervo do museu está intimamente relacionada à história das exposições realizadas aqui. E aí a gente vai falar, então, especificamente sobre obras adquiridas como contrapartidas de prêmios. A gente tem no nosso acervo 117 obras desse montante que vieram para o acervo como contrapartidas de prêmios, né, como prêmio aquisição. Com exceção do Prêmio de Artes Plásticas Marco Antônio Vilaça, organizado pela Fundação Nacional de Artes, a Funarte, todos os prêmios que resultaram em aquisições para o acervo do mundo foram realizados com recursos do Fundo de Apoio à Cultura, daqui do Distrito Federal. Tratam-se de projetos que são apresentados por membros da comunidade cadastrados como entes e agentes culturais, que apresentam projetos em editais públicos, elaborados segundo as políticas de fomento e incentivo fiscal da SESEC, né, o FAC-DF, que também é feito junto em diálogo com o Conselho de Cultura. E este é o caso da obra que a gente vai apresentar especificamente aqui, e a Fernanda, então, vai falar. Eu só vou falar rapidinho, pode ser assim, Fernanda? Vou falar do prêmio. Bem, eu estava aqui quando essa obra chegou, em 2019. Essa obra, que é O Chão Pertence ao Rio Madeira, da artista Raíssa Studart, ela veio como uma contrapartida oferecida pela segunda edição do Prêmio Vera Brandt de Arte Contemporânea, realizado em 2019. O segundo Prêmio Vera Brandt de Arte Contemporânea foi idealizado por Leonardo Góes e Rogério Carvalho, que também foi o curador-geral do prêmio. Além do Rogério, integraram o grupo de curadores Graça Ramos, João Angelini, Valesca Reuter e Pedro Mastrobuono. Também participaram do júri de seleção, os artistas premiados na primeira edição, que foram João Angelini e a Valesca Reuter. Cabe ressaltar que não houve participação de membros da equipe do Museu Nacional na organização ou curadoria do prêmio. Então, é uma curadoria externa que veio
fazer parte do acervo, né? Isso é uma questão. A exposição dos artistas selecionados tampouco aconteceu aqui, mas em outro equipamento cultural também administrado pela Secretaria de Cultura, o Espaço Cultural Renato Russo, ou 508 Sul, né? Lá na 508 Sul. Lembramos que o Espaço Cultural Renato Russo não é um espaço museal e não possui reserva técnica ou coleção de artes visuais. E aí a Fernanda vai... Bom, a gente trouxe aqui as questões... Está desligado. A gente trouxe aqui as questões com relação ao processo aquisitivo, justamente porque ele influencia em toda a trajetória da obra na instituição e principalmente ao processo de documentação, né? Então ele se deu de um modo que, por diversas razões, né, seja pela seleção por uma comissão externa, seja um grande volume de trabalhos dando entrada no acervo ao mesmo tempo, e principalmente por um corpo técnico extremamente pequeno, né? Só para falar, de 2019 até 2022, que foi quando a Daniele veio para o museu, só tinha uma conservadora restauradora, era o único membro do corpo técnico da instituição, então ela fazia todas as atividades com relação ao acervo, né? Inclusive as atividades de documentação. Então, por essas razões também, uma produção de uma documentação museológica mais adequada à representação da obra, ela não foi possível naquele momento da aquisição, né? E por isso a obra ela ficou adormecida no acervo, né? A gente falou muito aqui de ativação, principalmente das performances, e eu acredito, tanto eu quanto a Sara, que esse é o caso de uma obra que estava desativada ali dentro do acervo, né? Naquele momento ela era só pedaços de madeira que ninguém sabia como proceder com relação a esse conjunto, né? Então ela é uma obra complexa e que tem um processo de montagem e de relação com o espaço muito específicos, né? Então desde a aquisição a obra ela não havia sido exibida e nem poderia, né, sem esse auxílio da artista. Então quando a curadora Sabrina Melo selecionou essa obra, a equipe do museu então entrou em contato com a artista e logo um primeiro problema se apresentou, né, que a obra, como vocês podem ver nessa imagem, após montada, né, após feita, reunidas todas essas placas, feita a costura com sisal, a obra ela é içada. E o museu tem um pé direito extremamente alto, e praticamente não possui paredes, né? Então se apresentou o problema de como então fazer isso aqui. Eu acho que é legal, não sei se essa foto que vocês veem é a instalação feita lá na 508 Sul, tá? Que é um ambiente bem diferente. Sim, e que foi a única vez que a obra foi apresentada. Isso. Ela foi pensada num período de residência da artista na Casa Niemeyer, que faz parte da Universidade de Brasília. Justamente por isso o chão dos dados, né? Bom, então, adiantando aqui um pouquinho, para solucionar isso, foi pensado então um projeto de estrutura para a instalação da obra, que foi executada por um serralheiro, que é um gradil em metalon, com pintura eletrostática na cor branca. Esse foi o projeto inicial, depois... Ele foi adaptado depois que a gente viu as reais dimensões da obra, a gente entendeu que a gente precisava criar uma estrutura que afastasse um pouco para que não fosse um outro objeto, né, que a gente estivesse criando. A estrutura era para ficar o mais clean possível, né, o mais invisível possível. Bom, então, o que é interessante, né, nesse caso, para a gente, é que ele desencadeou um outro processo dentro da instituição, né, visto que essa oportunidade de trazer artista, ela foi aproveitada pelo corpo técnico da instituição, né, instruído pela conservadora Mariana Moreno, justamente para promover uma atualização da documentação, né? Então, no período da montagem, foi elaborado um manual de instalação com indicações muito precisas, recursos imagéticos, vídeos, justamente pensando na instrução de como instalar esse trabalho, né? Então, quantas placas integram cada uma das colunas, como elas devem ser posicionadas, como deve ser feita essa costura, como são os nós, tudo isso tinha procedimentos específicos, né, que a instituição não tinha essas informações antes, e
que então ela sistematizou essas informações dentro tanto de um manual de instalação, mas praticamente de um dossiê que reunia essas imagens, esses vídeos, todo esse processo. E também dizendo, inclusive, qual altura cada parte deveria ser içada para dar aquele movimento específico para a obra, né? Então, aqui algumas imagens do processo de montagem, para vocês verem a especificidade, inclusive, da costura dos nós. Aqui a obra sendo instalada nessa estrutura, que foi feita especificamente para isso. Bom, e um outro ponto interessante, já chegando na nossa conclusão, é que isso desencadeou, né, serviu como um projeto piloto quase para a atualização de outras documentações dentro da instituição pelo núcleo de acervo do museu. Né? Então isso pode ser observado também com a exposição da Iracema Barbosa, essa que está aqui na Galeria Terra e na Galeria 2, também, que era uma doação que foi feita no ano passado. Né? São 4 obras que fazem parte da exposição, não toda a exposição, tá? Mas 4 obras que estão ali, que também foram doadas, e depois a gente, com a montagem da exposição, a gente conseguiu esse registro. E também com todo o conjunto que a instituição ela tem do Bené Fonteles também, ele veio na instituição, foram gravados testemunhos dele sobre as obras dele, como exibir essas obras. Então a instituição ela está, a partir desse projeto de pesquisa, atualizando toda essa documentação, né? Começando a atualizar essa documentação para que várias dessas obras que estão adormecidas dentro da reserva técnica, muitas das quais nunca foram expostas, nunca foram comunicadas, elas possam então ser, né? Então a gente percebe justamente essa relação entre a pesquisa, a apresentação e a comunicação, né, nessa perfeita sintonia. E com isso a gente pode pensar também, né, trazendo aqui para o mote do nosso evento, dos tempos da musealização, né, justamente nesse processo cíclico que se relaciona com o público, claro, e né, retorna para a instituição, mas nesse caso, ainda nesse processo, né, da obra dentro da instituição. Né, se a gente pensar que ela deu entrada no acervo em 2019, mas até o momento a gente não podia propriamente dizer que ela havia sido musealizada, né, porque ela nunca tinha sido posta à vista do público, né, e a própria instituição não tinha como nem preservar a memória dessa obra, visto que ela estava desmontada e não se tinha nenhuma documentação a esse respeito, né. Então foi essa nossa ideia aqui dentro do contexto do evento, né, de pensar justamente essa temporalidade da obra dentro da instituição, a partir da sua criação, da aquisição, e como tudo isso envolve diversas temporalidades. Obrigada, Sara. Obrigada, Fernanda. Vamos seguir para a nossa terceira e última apresentação hoje. É da Renata de Fátima Costa Mauês e Raíssa Silva da Costa, da Universidade Federal do Pará, com o título Diagnóstico Preliminar de Conservação da Coleção de Fotografia Prêmio Diário Contemporâneo da COJAM. Só vou ler a apresentação de vocês. Renata de Fátima Costa Mauês é doutoranda em artes pelo Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do Pará, mestre em artes pela mesma universidade
e especialista em conservação e restauração de bens culturais móveis pela Secor UFMG. É bacharel em Belas Artes pela UFMG e coordenadora do setor de conservação e restauração do Sistema Integrado de Museus SINC-Secult. Raíssa Silva da Costa, graduanda do curso de Conservação e Restauro da Universidade Federal do Pará, é pesquisadora bolsista de iniciação científica do projeto de pesquisa e documentação museológica do acervo de artes visuais do Espaço Cultural Casa das 11 Janelas, em Belém do Pará. Boa tarde, agradecer estar aqui presente e a presença de vocês, que eu acredito que todos já estejam cansados, vamos tentar ser breve. Então, a gente vai falar sobre o projeto que a gente está trabalhando, na verdade é um recorte dentro desse projeto, que é o projeto de pesquisa e documentação museológica do acervo de artes visuais do Espaço Cultural Casa das 11 Janelas. Esse projeto, ele é um projeto colaborativo em rede, que foi apresentada para o CNPq, e graças a Deus ele foi contemplado. Então, por ser um projeto colaborativo, ele envolve a pesquisa de várias universidades, a colaboração de pesquisadores da Universidade da Bahia, como a professora Ana Paula, da Universidade da Amazônia, que é o professor Mariano Clautal, e juntamente a isso, além da Universidade Federal do Pará, cuja proponente foi a professora Rosângela Brito, esse projeto também, ele conta com a participação da instituição, que é o Espaço Cultural Casa das 11 Janelas, que faz parte, que é o museu, que faz parte da Secretaria Executiva de Cultura. Só para dar uma contextualizada, a Casa das 11 Janelas é um museu que faz parte, está integrado à Secretaria de Cultura, e dentro dessa estrutura de funcionamento e gerenciamento desses museus, existe o que a gente chama de Sistema Integrado de Museus, que é responsável pelo gerenciamento de todos esses espaços. E dentro do sistema de museus, nós temos o que a gente trabalha com o que a gente chama de reservas técnicas sistêmicas, ou seja, nem todo museu possui a sua reserva técnica, mas nós possuímos espaços onde essas coleções, esses acervos, eles são guardados e gerenciados dentro de uma estrutura organizacional que possui os vários setores compartimentados que atuam de forma integrada. O setor de conservação, o setor de documentação e pesquisa, o setor de infraestrutura, o setor de montagem e curadoria. Então, é uma estrutura que faz parte. Esse projeto, ele foi aprovado, é um projeto, e a gente, na verdade, a gente vai fazer um pequeno recorte dentro desse projeto, que é um projeto que pensa exatamente a pesquisa, como o próprio nome diz, pesquisa e documentação museológica do acervo do Espaço Cultural Casa das 11 Janelas. O Espaço Cultural Casa das 11 Janelas, ele conta com uma coleção muito ampla, Então, quando o projeto foi feito, inclusive, nós, dentro do projeto, estava dizendo que nós iríamos trabalhar com 7 coleções, E durante a pesquisa, nós realmente fomos no processo de levantamento dessas coleções, nós percebemos que o espaço ele possui muitas outras coleções, em torno de 19 coleções. Só para finalizar, na verdade, a problemática desse projeto, ela surge muito em função de uma pesquisadora de doutorado, inclusive sob a orientação da professora Rosângela, que teve muita dificuldade de acessar as informações relacionadas a esse acervo que existia na Casa das 11 Janelas. Então, em função disso, quando surgiu o edital, houve exatamente essa proposição de se fazer um projeto de pesquisa onde se pudesse trabalhar a questão do inventário dessas coleções, principalmente são coleções contemporâneas, em vários suportes, e inclusive assim, de várias tipologias e materiais, e de que forma que isso poderia ser feita essa pesquisa, já que a gente tinha um problema muito sério com a questão documental dessas obras, desse acervo.
Pode falar. Bom, boa tarde. Dentro dessa perspectiva, né, a gente vai ter o Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia. E antes de iniciarmos a falar sobre o que seria o Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia, é interessante a gente pensar sobre como é a relação da fotografia contemporânea com o estado do Pará. Relação essa que iniciou ali por volta dos anos 70 e ela foi se consolidando por volta dos anos 80 e 90. E tem duas citações muito interessantes que trazem uma noção, uma perspectiva maior de como funciona essa dinâmica. E uma das citações é do Mariano Cautal Filho, que é o curador-geral do Prêmio Diário Contemporâneo, que diz o seguinte, vou virar aqui só um instante. A fotografia, mesmo carregando o peso da função documental, também foi esperando esses limites, transmutando em múltiplas significações, revelando-se uma autêntica metáfora do tempo. Outra citação interessante também é do Rubens, que diz: a fotografia paraense destaca-se na produção contemporânea brasileira porque foi um movimento que soube incorporar as diferenças internas e atingiu uma dimensão social, cultural e política que nenhuma outra região do país conseguiu. Bom, diante disso a gente percebe que era uma proposta de fotografia que tivesse a relação com o social também. E aí, dentro dessa relação, surge o Prêmio Diário Contemporâneo, que é um projeto de nível nacional que ocorre na capital paraense por meio de ações integradas de instituições públicas como o Jornal Diário do Pará e a Vale, e algumas instituições públicas como o Museu de Artes da UFPA, o Espaço Cultural Casa das 11 Janelas e o Sistema Integrado de Museus juntamente com a Secretaria de Cultura. Esse projeto ele vai muito além da exposição de fotografias, porque ele tem a proposta de atrair tanto o artista quanto a sociedade em um momento junto. Então, pensando nessa proposta, ele vai oferecer palestras, conferências, cursos e oficinas. Esse projeto iniciou ali em 2010 com o tema Brasil Brasis, e aí ele foi até 2021 com o tema Desejos Pessoais e Pulsões Coletivas. Só que essa temática, ela está longe de ser um tema fechado. Esse tema é mais como uma provocação, tanto para o artista, que vai tentar produzir algo dentro daquela temática, quanto do espectador, que busca esse contato também. Então, é um projeto que ele tem essa questão da troca muito forte. Bom, em relação à construção do acervo, um dos critérios de participação dos artistas é que a obra premiada ela teria que ser incorporada ao acervo do museu em que ela estivesse exposta. Então, no primeiro momento, a exposição ocorria dentro do museu da UFPA, e aí essas obras premiadas foram integradas a esse acervo. Com a expansão do projeto, ele teve a necessidade de ir para a Casa das 11 Janelas, e lá, a partir desse momento, as obras premiadas passaram a ser integradas. Por volta de 2014, 2015, por meio de um processo muito orgânico, o curador-geral ele começou a entrar em contato com os artistas que já haviam participado, e ele teve uma ideia de criar um grande acervo nacional que representasse essa relação da fotografia por meio que fugisse da fotografia documental e que fossem fotografias que estivessem relacionadas com as diversas linguagens da arte, né? Então, baseado nisso, eles começam a construir esse acervo, que está atualmente acondicionado na Reserva Técnica Provisória do Museu do Estado do Pará, que a Renata explicou a questão dos sistemas, né? E essa coleção, ela vai muito além daquela fotografia padrão. De uma fotografia com moldura preta, um metafora, um passepartout, aquela coisa assim tradicional. Então essa aqui é uma das minhas obras preferidas, que é da Julia Duarte. É uma bem pequenininha, ela tem cerca de 3 centímetros e ela é feita em acrílico. E ela é bem pichitita assim. Essa daqui é outra forma de fotografia que a gente tem lá, que é tipo um livro de artista. Só que ele é bem interessante porque ao mesmo tempo que ele é contemporâneo, ele tem aplicações, ele tem várias coisas dentro dele, ele ainda assim é uma fotografia documental. Então é interessante essa troca porque a gente consegue ver várias narrativas dentro de um mesmo livro. Essa daqui, a gente até conversou com a Ana Paula recentemente, e a gente tem de tudo lá. A gente tem até a museização de lambe, que não é uma coisa comum, só que a gente tem. E na verdade, esse daqui, se eu não estou enganada, ele é um framer de um vídeo, e aí ele virou um lambe, então assim, é muito diversificado.
E aí esse aqui é do Rinaldo Rodrigues, tem um pinhole e um daguerreótipo, acho que falei certo, que tá bem prejudicadinho, mas a gente tem, sabe? Então a gente precisa conservar enquanto tem, porque a gente percebe que é um acervo muito variado e dentro dessa variação a gente precisa pensar em formas de conservar isso para transmitir às gerações futuras, como forma de identidade, de memória e até como outros objetos de pesquisa para outras pesquisas, outros estudos, como é a intenção inicial do nosso projeto. Na verdade, assim, o projeto de pesquisa que foi aprovado no CNPq, ele é um projeto que ele vai muito mais do inventário, né? O inventário ele vem para resolver vários problemas, mas na verdade o projeto ele vai muito mais além, porque ele também pensou na questão da conservação preventiva, onde existem várias frentes de trabalho. É um projeto amplo que envolve vários bolsistas, em torno de 13 bolsistas, que vários profissionais, museólogos, conservadores, pesquisadores do campo da história da arte. Então a gente tem várias frentes, inclusive a frente da conservação. No mesmo momento que se está trabalhando a questão do inventário, da construção do diagnóstico, da construção dos metadados, de se trabalhar essa linguagem, a gente também está trabalhando a questão da conservação preventiva. Então isso aqui só para ilustrar como é a nossa reserva provisória, né? O sistema ele foi criado em 1998, de lá para cá as reservas cresceram bastante, então nós não temos espaços para a guarda desses acervos, então as coleções vão ampliando, os espaços das reservas não, e a gente acaba trabalhando com os espaços improvisados. Então a gente olha de que maneira que a gente acondicionava e estava trabalhando. Eram obras que eram colocadas em estantes improvisadas, oriundas de uma antiga biblioteca, cobertas com TNT, porque nós tínhamos vários problemas de conservação. Pode passar. Então nós tínhamos também um espaço, ele ocupa um espaço histórico, que é o Museu do Estado do Pará, mas possuía um piso poroso de tijoleira que recebia constantemente durante anos uma camada de betume, e no uso desse espaço, essa camada foi se desprendendo, se transformando num pó que ia se depositando sobre as obras. A gente também, dentro desse processo de análise do estado de conservação da obra, a gente também, vocês sabem que em Belém do Pará a gente praticamente respira água, né? A umidade relativa é extremamente alta e a temperatura também. A gente está até achando que a gente está meio peixe fora d'água aqui, que a gente está achando muito seco, né? Então, assim, a gente percebe que a umidade, por mais que a gente tente controlar, que tem alguns equipamentos dentro da reserva, como desumidificadores, mas a umidade ainda está acima de 70%, que para papel, né, para obras sobre papel e outros materiais mais sensíveis, é uma umidade altamente alta e que gera uma proliferação de fungos e outros distúrbios da obra, como as obras acabam ondulando, né, se deformando em função dessa absorção, né, dessa umidade nas peças. Então a reserva técnica, ela possui alguns equipamentos, mas a gente percebeu nessa análise, nesse diagnóstico preliminar, que não são equipamentos o suficiente, o espaço é muito alto, a instalação desses equipamentos, eles foram feitos, não foram levados em consideração a cubagem do espaço, então por mais que o equipamento tente trabalhar, a gente não consegue baixar a umidade a condições favoráveis, deixar ela pelo menos em torno de 60% de umidade relativa, que isso já seria glória para a gente. E aí, resultando desse processo, o que é que a gente vai observar? Que eu estava conversando com a Raíssa, né, enquanto vocês estão trabalhando, a gente está trabalhando aqui muito a questão do tempo da musealização, a gente está pensando nessa história do tempo da obra e do tempo que a conservação tem na tentativa exatamente de evitar com que esse acervo se perca, que essa materialidade seja destruída. E aqui nós temos uma foto, que essa parte branquinha que vocês estão vendo, são as colônias de fungo que estão se depositando sobre obras de um acervo fotográfico raríssimo, né? Importantíssimo, que a gente está tentando trabalhar. Então, nesse sentido, até o projeto
Quando a gente vai fazendo o diagnóstico preliminar, a gente também vai abrindo as frentes, né? Foi constatada essa quantidade de fungos e aí a gente partiu também, o projeto deu a possibilidade da gente fazer uma pesquisa sobre os fungos nesse acervo, né? Que tipo de acervo que nós temos aí? Bom, continuando nesse sentido, né, como a gente vai fazer coleta de fungo sobre papel, sendo que coleta de fungo a gente precisa de água, de umedecer o suado para fazer essa aplicação. Então está sendo um desafio também. Agora eu vou falar brevemente da minha experiência como bolsista. Até o momento eu trabalhei com 150 obras desse acervo. Ele tem quase cerca de 200 e pouquinhas obras. E a gente está na fase de coleta de dados, ali estão os meus amigos pesquisadores. Eu sou a única conservadora do projeto, então enquanto eu faço essa verificação do estado da obra, eles fazem a parte do inventário e eu vou coletando os dados. Então, para finalizar esse projeto, ainda falta fazer a organização desses dados, mas por enquanto estamos assim. E é isso. Muito obrigada, essas aqui foram as nossas referências. E é isso. Eu chamo novamente a mesa, Fernanda, Sara, Zenilda e Daniela, para a gente fazer uma mesa redonda aqui. Bom, eu acho que essa é uma mesa que ela tem muita consonância, né? A gente percebe que, na verdade, todos nós aqui, dentro desse roteiro, principalmente dentro da museologia, nós nos preocupamos principalmente como é que a gente vai lidar com esses conflitos, que são exatamente os conflitos de aquisição, os conflitos de uma salvaguarda, os conflitos de uma documentação, os conflitos de uma possível exibição desse trabalho. E acho que quando a gente entra dentro dessa lógica de como estão os acervos dos museus brasileiros, a gente percebe que há ainda muitas etapas ainda a serem cumpridas, né? E há muitas questões que a gente, enquanto museólogos, conservadores, cientistas da informação, entre outros profissionais, precisam trabalhar diariamente para lidar com muitos desses conflitos. E é bastante interessante porque eu acho que é uma mesa que traz muita temática e trouxe muita temática da própria questão da aquisição desses trabalhos, como é que eles são normalmente adquiridos por essas instituições. E aqui a gente entra na primeira fala da Daniela do Zenildo, de vários acervos, de vários levantamentos dos museus do governo do Distrito Federal, que já trazem especificamente essa questão de um levantamento de acervos que precisam ser mapeados, que precisam ser entendidos, que precisam ali ser caracterizados nas necessidades documentais, de conservação, e que ainda está nesse processo de como é que esses museus lidam com esses acervos. E é bastante interessante essa especificidade que a Fernanda e a Sara trouxeram, porque a gente vê um caso real de um trabalho que ele foi acervado dentro de uma questão de um prêmio aquisição, que nós sabemos que prêmios aquisições são bastante conflituosos, assim como salões. A gente percebe que, por vezes, os museus adquirem esses trabalhos, mas não foram trabalhos que foram preparados para serem assimilados por esses acervos, e acaba que muitas das vezes aí começa o conflito documental, né, que a maioria das vezes eles já chegam muitas vezes sem muitas informações, e aí a gente já começa a perceber os problemas de uma possível exibição desses trabalhos. E é bastante interessante que na fala da Renata e da Raíssa elas já percebem uma outra vertente, né, desse prêmio aquisição, e que pode ser também bastante viável para dentro da instituição, e pode ser também um outro agregador dentro dessa experiência. E, bom, eu vou iniciar aqui algumas questões que eu fiz brevemente, que eu acho que já dou início ali para vocês preparando suas perguntas. A minha primeira questão vai principalmente acho que para todos, assim, de uma certa maneira, é como lidar com essas questões de uma catalogação desses trabalhos dentro dessa inserção de trabalhos que não foram adquiridos dentro dessa lógica, né, dentro dessa lógica de um prêmio e aquisição. Como é que vocês percebem algumas soluções, principalmente a Sara e a Fernanda, como é que principalmente foi lidar com esse sentido de
uma obra que foi adquirida por uma instituição, depois posteriormente tiveram que convocar artista, e como vocês pensam outros trabalhos também que têm essa necessidade dentro do acervo de pensar essa nova convocação de outras pessoas para que realmente possa vir a ser um dia exibido, né? E, bom, acho que tem uma outra vertente também, que eu gostaria de perguntar se para a Renata e para a Raíssa, como é que vocês trabalham essas questões da própria conservação das fotografias? Eu vi que são diferentes questionamentos, como é que vocês pensam essas questões no próprio edital do prêmio de aquisição, como é que vocês estão trabalhando nesses quesitos específicos em relação a preparar esse tipo de acervo para ser assimilado por esses museus? É isso. Eu vou, acho que abrir para as perguntas, melhor, né? E aí vocês respondem todos de uma vez, pode ser? Olá, boa tarde a todos, a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa. A minha pergunta vai para todos os colegas, para todas as pessoas que estão compondo a mesa, né? Eu estou com dúvida mais com relação ao processo de documentação, mas na constituição desses acervos, no sentido de que quais são as metodologias que vocês têm utilizado para realmente ter essa curadoria, né? Enfim, mais ou menos isso. Aí vai de acordo com as especificações, né, do que cada um acabou de apresentar aqui, né? E aí, por que eu estou perguntando isso, né? Pergunto isso muito por tentar compreender a noção das coleções, né? As coleções, elas vão se dar com base em quê? Enfim, né? N questões. Aí vocês podem também responder, exemplificando nas experiências de vocês. É isso. Obrigada. Alguém mais? Hoje, agora temos 3 duplas. Foi na ordem. Eu sou jornalista e durante um tempo eu fazia cobertura do Palácio do Buriti. Quando fui eleito o primeiro governador do Brasil. E eu entrava naquelas salas e via certas obras, inclusive um quadro de Berê que eu gostava muito, que era pintura assim, bem matéria e tal, que foi levado para o mar. Uma dessas tentativas de reorganização e tal. Eu ficava impressionado como é que eu estava ali daquele jeito, sujeito ao sol, a tudo e tal, e sim, me preocupava particularmente por ter interesse pelo tema e tal. Eu queria saber de vocês o que vocês acham disso, assim, essas obras que acabam ficando nesses locais, em residências, em lugares que as pessoas de qualquer maneira passam por elas e nem dão bola, assim. Aí, lá aqui na questão do Museu Nacional, aqui na questão do Museu Nacional, o fato de ter construído um suporte para essa obra não deixa de ser uma intervenção. Eu não sei se vocês falaram, mas eu não prestei atenção, mas se houve uma autorização da artista, houve uma negociação, como é que foi isso? Né? E assim, e pelo que eu entendi, o prêmio acabou. O prêmio foi até 2021, ele não existe mais, né? Ele está atualmente, em 2022, ele ficou numa fase de reestruturação, ainda não está decidido se vai voltar. Não, eu ia perguntar nesse sentido, assim, se era formar uma série, tinha acabado o período, tinha se formado uma história, e aí precisava dessa institucionalização disso para a posteridade, ou ainda há esperança de voltar e como é que isso vai funcionar daqui para frente?
Vamos fechar essa primeira rodada e aí a gente depois abre novamente. Eu vou começar então por ordem de apresentação, pode ser? Daniela e Denildo? Vou passar o microfone aqui também. Sobre a questão da formação das coleções, esse é um arcabouço que a gente tem. Que a gente, nesse mapeamento, a gente teve a oportunidade de foi realizada a pesquisa dos documentos de doação, se existe essa documentação. Então, a gente está no processo, assim, sem ser não falando pelo mas, por exemplo, no Museu da Memória Candanga, do Capetinho. Então, conhecendo esse acervo, literalmente, assim, esse conhecimento de forma sistematizada, nós temos informações suficientes para que a gente possa, diante de algumas documentações, está sendo formada essas coleções. Por exemplo, no Museu da Memória Candanga, a gente tem vários objetos, né, que eles eram do Brasília Palace, né? Então, esses objetos a gente já sabe de onde veio, a gente já tem essa noção, então a gente já é uma coleção, digamos assim. Então, essa fotografia do Fontenelle, então já tem aí já tem, digamos assim, outra coleção. Então, a gente já tem toda essa estrutura de conhecimento do que a gente tem para a gente estar estabelecendo as coleções. Mas nós estamos ainda num passo anterior a isso, né? Nós estamos finalizando também os planos museológicos e no próprio mapeamento foi realizada a sugestão de questão de coleções, estabelecimento de coleções, que a gente solicitou que fosse realizado se possível, e também nos planos museológicos realizado um levantamento histórico para que dê suporte para que a gente possa estabelecer essas coleções juntamente com a política de aquisição e descarte, que a gente ainda não tem, né, nos nossos museus, sem falar muito mais. Então, eu vou passar para a Daniela para responder outro questionário. Eu vou responder pergunta a respeito do empréstimo. Falando especificamente da Secretaria da Cultura, ela carece de várias normativas com relação à gestão dos acervos, entre elas a questão do empréstimo. O que nós temos de realidade são peças de obras de arte emprestadas. Uma das nossas preocupações com o consultor de um perfil específico, que foi mapear todos esses acervos, né? A gente sabia que esses acervos estavam emprestados, porque geralmente eles são oriundos do mundo do MAB e esses equipamentos eles fazem esse controle. Mas a gente queria ter mais noção assim, dos gabinetes também dentro da própria secretaria, né? A gente queria saber de todas as obras de arte que estavam espalhadas e também de peças que tinham esse potencial de bem cultural. Mas, como eu falei, carece de um protocolo de empréstimo. Eu acredito que a gente não pode assim, fugir muito algumas demandas políticas, isso é fato. Mas a gente pode, de alguma forma, tentar minimizar isso com boas políticas, assim, né? E uma delas é o seguinte, eu creio que não tem problema ter um empréstimo de uma obra de arte pública se ela vai ficar no mídia público. Então, eu acho que um bom protocolo não pode ficar dentro de um gabinete, onde tem uma pessoa e algumas pessoas reunidas, mas se for ficar num lugar que é público, que passe pessoas, né, que passe o público que está ali naquele órgão, né, e também tentar minimizar como essa obra vai estar exposta com relação a danos que possam causar, né, luz, né, incidência solar, enfim, também uma manutenção de monitoramento, de vistoria, né? E principalmente se acontecer algum dano, né? Também a gente tem que capacitar as pessoas a ter esse olhar, fazer a manutenção, né? E se houver algum dano, essas pessoas também serem responsabilizadas pelo dano. Porque existe dano contra o patrimônio é crime, né? E seria muito interessante ver, né, alguém se responsabilizar por um ato desse. Quem tem uma boa política com relação a isso é a Câmara dos Deputados. Por exemplo, lá eles emprestam obras de arte para comissões, mas não para gabinete. Então eu vejo que eles conseguiram, de alguma forma, pensar que a Câmara ela é do povo, então a obra de arte também ela pode estar à vista do
for em outros ambientes sem ser o ambiente que é o ambiente próprio da cultura. Eles conseguiram, assim, ter uma boa política, né, conseguindo minimizar algum dano ali, né, de coisas que essas ingerências que a gente sofre no serviço público, né, mas que a gente pode tentar alguma política. E eu vou me meter um pouco também na resposta com relação à documentação das instalações. Posso? É porque, assim, como eu pude trabalhar junto com a Fernanda, né, mais especificamente dentro do trabalho de mapeamento, e eu não sou uma pessoa que conheço de arte contemporânea, mas aí já suscitou ali no momento do mapeamento da gente fazer uma pesquisa com relação à documentação das instalações, e a gente viu que os museus têm algumas posturas. Ou ele adquire a obra de arte, vai falando uma besteira, porque eu realmente não sou muito conhecedora, mas fiz uma pequena pesquisa, né, junto com a equipe da conservação, e que o museu, quando ele adquire, ele ele vai poder expor, né, como ele, digamos assim, como ele consegue expor, conseguir, ou ele vai ter a política de documentar junto com o artista, se pode fazer a instalação de uma outra forma, ou se a obra tem 10 peças, ela pode ser exposta e suprimida, com 8, com 5. Então, a nossa política que a gente tem pensado, né, assim, junto, é de respeitar o conceito do artista. Então, essa obra que a Sara e que a Fernanda fizeram foi a nossa primeira experiência de trazer o artista e de conversar com o artista e ver as possibilidades. Mas nós já tivemos um outro também exemplo, que foi a nossa conservadora trabalhando junto com o Bené. E, na verdade, Dani, essa não foi a primeira. Não, foi a primeira que você acompanhou. Tá. A gente teve uma montagem brasileira cedo. Não, é assim, é como eu falei, aqui o museu, ele vem já fazendo todas essas ações. O que vem do desdobramento do mapeamento para o mundo não é novidade. O que a gente está tentando fazer agora é isso, tentando, de alguma forma, fazer de forma protocolar, que também é muito difícil, a equipe é muito pequena, né? Então, a gente, assim, como a gente já percebeu que a gente tem que ter esse cuidado com a documentação, com a instalação, porque existem muitas obras que não tem, toda vez que está tendo essa demanda, a gente está tentando focar na medida do possível, porque a equipe é pouca. Porque se a gente também não conseguir, de uma outra forma, contratar alguém especializado para nos apoiar, é um serviço que vai demorando e que a gente não consegue finalizar. Né? Mas aí eu me meti na fala dela. Deixa eu só aproveitar, posso fazer isso? Só complementando o que a Microfone! Só complementando o que a Dani falou, sendo esse Museu de Arte Contemporânea, que tem um acervo, um número de obras muito grande de artistas daqui de Brasília, a gente acaba contando com a assistência do artista na hora de montar uma exposição, né? A gente teve também, por exemplo, que assim, a nossa equipe também é muito nova aqui na instituição, né? Vou emendar depois para responder o que a Juliana falou, assim, tentar, né? Porque eu acho que eu não lembro direito da sua pergunta, mas vamos lá. Sendo um museu de arte contemporânea, sendo um museu novo, a gente conta, às vezes, com a assistência dos artistas, né? Tipo, em 2020, a gente fez uma exposição chamada Brasília em Acervo, que daí eu fiz a minha primeira curadoria, e a Cecília Mori, e é engraçado, porque às vezes a gente recebe artistas aqui, e a Cecília Mori montou a obra dela, na época eu ainda não tinha me dado conta, assim, toda essa questão da museologia é um pouco nova para mim. Eu estou mestrando em Ciência da Informação e Museologia. Eu sou uma pessoa formada em Artes Plásticas. E estava apurando a exposição. A Cecília Mori, eu lembro disso, porque me marcou, montou a obra dela, que está lá agora do MAB, que é do acervo do MAB. O acervo do MAB ficou aqui nessa instituição por um tempo, até que o MAB fosse reaberto. E ela propôs, ela falou, não, Sara, vou montar de outro jeito a obra. Na época, tudo bem, a artista vai montar, ela monta o trabalho e tal. Depois é que eu parei para pensar que, poxa, né, Dani, a gente até falou sobre isso agora há pouco, sobre essa questão do Bené Fonteles. Como é que faz se o artista mudar a obra dele a todo momento? Como que fica o museu,
nesse caso, quando a gente empresta uma obra, a curadoria feita fora do museu, vem essas questões, assim, de como que a gente reapresenta e a importância da documentação nessas obras, né? E, enfim, essa demanda de pesquisa no acervo foi uma coisa que a gente percebeu quando eu vim trabalhar aqui no museu, quando a Dani entrou na Secretaria de Cultura, a gente entrou juntas. Na verdade, a Dani tomou posse em 2017 e eu entrei em 2018. E aí eu entrei aqui no museu em 2019 querendo entender mesmo que acervo era esse, né? A gente teve uma mudança de gestão. Eu não entrei diretora do museu, eu entrei assistente do diretor que veio de fora. Então também rolou esse choque no sentido assim de querer conhecer, né? E foi aí que a gente percebeu a necessidade de olhar o inventário. Tudo começou, vamos dizer assim, com olhar o inventário que existia aqui. E aí, partindo disso, de que o museu é um museu novo, ele já tinha documentação, né? Pelo menos os termos de doação estavam um pouco mais atualizados do que o MAP, por exemplo, que carece ainda mais de documentação, né, do que o MUM. A gente atualizou o inventário para uma planilha de Excel básico, assim, para que a gente conseguisse fazer uma busca por obra e não por ano, porque antes a gente tinha vários documentos ano a ano, e aí era difícil fazer uma busca. E a gente então pensou, a Dani lá para a SUPAC, já estava pensando no mapeamento, e todas essas inquietações também vieram desse sentimento e vontade de ativar o nosso acervo, né? Porque o museu ele recebe exposições de curadorias externas quase que o tempo todo, e o acervo ficava na reserva técnica. Então a gente buscou também criar estratégias de pesquisa no acervo, que aí eu acho que encontra o que você estava falando, né? Essa chamada pública que a gente fez de pesquisa também no acervo, que resultou na exposição Aqui Estou, Corpo, Paisagem Política no Acervo do Museu, foi uma dessas ideias que a gente pensou, até para a gente contar com um olhar externo. Eu, como gestora, também não queria ser a única curadora, né? O nosso museu é composto hoje de 7 pessoas. 7 pessoas. Então, tudo que é estratégia que a gente imagina de trazer gente para nos ajudar, a gente toca. Inclusive, estamos aí também insistindo em concurso público, né? E todas essas questões que a área da educação e cultura vivem no Brasil, né? Então, é isso. Vou fazer um comentário breve, na verdade, né? Respondendo a pergunta da Juliana e da Danide, principalmente. Como o meu trabalho no museu ele foi pontual, né, de entrega dos produtos, como a Daniela e o Zenildo mostraram, seguindo instruções específicas, né, de preenchimento de planilha, de inventário, seguindo a normativa do IBRAM, eu não participo do restante da produção da documentação museológica aqui, mas o que eu queria comentar, né, trazendo um pouco o que a Juliana falou, da questão do problema das aquisições por prêmio, salão, etc., que é um aspecto que eu observei não só aqui, né, no museu, mas em outras pesquisas minhas também, é que isso muitas vezes, inclusive também em exposições, aquisições que são feitas logo após exposições comissionadas, isso gera um problema de documentação, né? Essas obras elas entram nesse conjunto que vem ao mesmo tempo e o que as instituições geralmente têm, né, que aqui não era nenhum caso, é documentação de exposição, ou documentação de produção do salão, e aí falta essa documentação museológica, né? Que, como a gente sabe, ela deve ser feita pela instituição, né? Claro que a responsabilidade da documentação é institucional, né? Não é externa, não é do artista, não é do prêmio, mas nesses casos, principalmente aqui nessa instituição, né, com esse corpo técnico muito restrito, isso ficou inviabilizado.
Então, uma questão, né, que eu venho buscando pensar, né, para quem do grupo, né, que já me conhece, já me ouviu falar sobre isso, mas eu comecei, né, como pesquisadora e depois comecei na prática museológica, simultaneamente quase, mas eu sempre, no início, eu pensava muito dessa perspectiva do que deve ser feito, né? Então, a obra deve entrar com essa documentação produzida, feita pela instituição, etc. E como museóloga, o que eu comecei a observar é que as instituições, elas têm esses casos, né? São casos que estão aqui, como aqui no museu mesmo, a gente observa, né? E eu estava conversando com a Sara antes mesmo, esse não é o único caso, né? O que a gente apresentou. Tem diversas obras na reserva técnica que nunca foram exibidas, que não tem manual de instalação, né? Então, a ideia é pensar justamente o que fazer então, né? O que trabalhar nesse pós-aquisição, que já não foi feita de uma maneira ideal, cuja documentação não foi feita de uma maneira ideal, e começar a pensar a partir daí, né? Então, acho que a Daniele e a Sara podem até responder melhor, mas essa questão de como está sendo pensada essa documentação, eu acredito que nesse momento isso é recente, né, com relação às instalações, assim, isso foi dado início agora, a partir dessa percepção do mapeamento também, e isso agora está sendo pensado, né, então esse processo, né, ele ainda está sendo definido. Não tem um protocolo ainda sendo seguido de documentação nesse sentido. Bom, eu vou tentar lembrar ainda o que é que eu tenho que responder. Na verdade, assim, com relação aos processos curatoriais, por exemplo, o prêmio Diário Contemporâneo, ele é um prêmio que acontece desde 2010, mas para vocês terem uma ideia, até hoje, a gente não tem regularizado o processo de doação de todas essas peças que estão sobre a nossa guarda. Isso para a gente é muito complicado, né? A gente percebe que, só para vocês terem uma ideia, assim, a Secretaria de Cultura do Estado do Pará possui 9 museus e 2 memoriais. O Espaço Cultural Casa das Duas Janelas é um desses museus ligados à Secretaria de Cultura. Mas esse projeto, o que é que a gente começa a perceber com esse projeto que a gente está implementando, né? Que a gente está implementando com um único museu, né? Mas acaba que vai se tornar um projeto piloto para a gente poder perceber as questões existentes dos outros espaços museológicos. O que é que a gente percebe? Que eu acho, não sei se é uma realidade só nossa, eu acredito que não, mas a gente tem problemas muito sérios. Por exemplo, os museus não têm plano museológico. Os museus não têm uma política de aquisição, nem uma política de descarte. Então, isso é muito complicado. E aí, a gente também ainda tem os problemas relacionados à gestão institucional, né? Como cada gestor que entra ou que sai percebe a instituição, entendeu? Eu trabalho no campo da conservação, e aí eu tenho que matar um leão todo dia, porque eu acho que a reserva técnica ela não é um showroom, onde o gestor venha, né, buscar uma obra para decorar o gabinete do governador, né? Porque eu acho que, não que eu seja contra, eu acho assim, as obras elas podem, são públicas, e assim como a colega falou, elas necessitam estar nesses espaços, em alguns espaços, mas é necessário que se crie, né, normativos e protocolos para que essas obras elas sejam bem cuidadas, sejam conservadas, tenham manutenção. E eu sei, a gente sabe, por exemplo, é diferente se a gente dentro do museu, né, que é uma instituição museológica, a gente tem todos os perrengues do mundo e todas as dificuldades, imagina no gabinete do secretário, onde você não tem o museólogo, onde você não tem o conservador, quem é que vai fazer a manutenção? A gente não tem esses protocolos de manutenção. Então isso para mim é muito complicado, porque eu já vivenciei isso, de obras que vão decorar gabinetes e elas desaparecem. Elas são jogadas fora, porque o governador, não vou nem falar do meu governador, a pessoa, o secretário que assume aquela cadeira, olha para a parede e diz assim, não gostei dessa obra, tira. É isso assim.
A gente está familiarizado com esse tipo de coisa. Joga lá no porão, não quero essa obra aqui. E essas obras acabam se perdendo, isso é muito complicado. O prêmio diário, então assim, eu acho que é necessário. Então, esse projeto, eu acho que ele vem com essa possibilidade. No diagnóstico que a gente está fazendo para a Casa das 11 Janelas, com relação às coleções da Casa das 11 Janelas, e no caso aqui a gente está falando só de um fragmento, né? Só um recorte que é o prêmio diário. A gente está detectando inúmeros problemas, né? Relacionados à questão da documentação, né? A questão da falta de documentos, como é que essas obras surgem, essa história do processo curatorial, né? O prêmio ele se estabelece, começa a acontecer, vai para o museu, mas não tem nada escrito, detalhado, né? Os termos de doações eles são muito vagos, então é muito complicado isso. Eu acho que agora esse projeto a gente vai conseguir estabelecer, né, Ana Paula, se Deus quiser, né, e ajudar, né, a estabelecer esses protocolos, né, esses protocolos para a gente tentar conseguir trabalhar e deixar alguma coisa organizada dentro da instituição. São muitas coleções, são muitas obras, né? E são muitos museus. A gente fala eu falo assim, da casa, do acervo das 11 Janelas, a gente está falando do acervo das 11 Janelas, mas lá a conservação ela tem que trabalhar do material arqueológico ao material contemporâneo, porque existe uma diversidade infinita, e aí é muito complicado. Então, assim, a gente tem um problema, como a gente não tem política de aquisição, então a formação dessas coleções, muitas vezes ela cai no gosto, né? O gosto do diretor, é o amigo do diretor, né, que trouxe uma obra que vai doar e traz. Então, a gente não percebe as lacunas dentro das coleções, a gente não consegue fazer, né, ver um estudo, né? Um estudo, uma pesquisa sobre a coleção para exatamente definir o que a gente precisa, né? Quais são as nossas lacunas, o que é que nós estamos, de que maneira que nós vamos trabalhar. Além disso, nós temos uma equipe muito reduzida, então assim, realmente, cada dia de trabalho é um dia de milagre, de acontecimento, né? Para que as obras elas possam estar preservadas e conservadas. Então, não existe essa política de aquisição, eu espero que a gente consiga estabelecer, construir os planos museológicos, porque ali é tudo uma coisa diferente, né? Com a criação do Sistema Integrado de Museu, que gerencia esses museus, acaba se discutindo e se debatendo assim, o plano é para cada museu ou o plano é para o sistema? E do plano museológico a gente constrói para o sistema e a gente vai construir depois para cada uma dessas unidades. Então tem questões ali que são muito específicas daquelas relações. Quer falar alguma coisa, Mamada? Eu fui um pouco ansiosa ali na resposta, né, sobre relação ao prêmio. Mas assim, para fazer esse projeto, a gente tem acesso ao Mariano, que é o curador geral. E aí, numa entrevista que ele muito gentilmente cedeu, ele conversou comigo e ele explicou que o prêmio ele teve várias dificuldades, né? Ele começou muito pequeno, ele tomou proporções muito grandes, muito rápido. Então, dentro desse processo, Mariano estava dentro do projeto como curador geral desde 2010, quando iniciou a programação. E aí, por volta de 2018, ele teve o start de pensar, não é legal o mesmo curador por tanto tempo. E aí, juntamente com o edital para os participantes, ele também abriu um edital para a curadoria. Ele fez uma proposta de tema para todos os participantes, e aqueles que apresentassem uma proposta interessante, que casasse com a ideia do projeto, ele era chamado. Então, por exemplo, a amostra chamada Desejos Pessoais e Pulsões Coletivas foi uma dessa curadoria em conjunto. E aí, durante a pandemia, né, teve várias questões e todo mundo foi afetado de alguma forma, e o prêmio também foi afetado, né? Então, em 2020, 2021, ele consegue acontecer devido a um período entre ondas, mas ele
não consegue ter aquele mesmo acesso devido ao protocolo de distanciamento e enfim. E aí é proposto um tour virtual, que ainda está exposto, vocês podem ver que é bem legal. E aí, quando dá 2022, o Mariano fala, não, pera lá, vamos dar uma parada, vamos reestruturar esse projeto. E ele se encontra nessa fase. Aí ainda não está decidido se esse ano vai retornar o projeto, mas está nessa fase de reestruturação. A respeito da metodologia de documentação, eu não faço parte dessa área, né? Mas lá no projeto a gente não tem muito cada um no seu quadrado, todo mundo faz parte de tudo. Então, dessa forma, a nossa museóloga, que acompanha a gente lá diariamente, a Silvia, ela apresentou um relatório a respeito do tipo de inventário e catalogação. Seria muito interessante a gente usar o Tainacan, só que isso tem um custo. E aí quem pagaria isso? Então a gente também tem que trabalhar com a realidade que a gente tem dentro do nosso sistema. E também que fosse acessível para as pessoas que já trabalham com isso. Então, a gente está numa fase meio que de sistematizar isso, que seja acessível, tanto financeiramente, quanto para as pessoas que vão acessar aquilo. E aí, tá usando, acho que é o manual do IBRAM, alguma coisa assim. Uma normativa. Isso, é uma normativa do IBRAM para organizar esse processo. E a gente também tem um problema que também nem todas as obras têm número de registro. E as que têm é um número extremamente grande, complexo, assim. Então, estão buscando formas de deixar acessível, né? E deixa eu ver outra coisa. Sobre como as obras chegam, né? A Renata falou que é bem confuso e realmente é. A dona Zenaide, que também faz parte lá do processo, ela fala que às vezes ela chega, ela vai embora com a mesa limpa. Quando ela volta no outro dia, tem vários pacotes de várias obras. E aí fala, quem deixou isso daqui? Ninguém sabe, não tem nome, não tem autor, não tem ano. E aí fala assim, olha, dona Zenaide, a senhora tem uma obra e um sonho, eu quero uma documentação. Então assim, e é muito grande. Esse acervo ele tem cerca de 200 obras, mas a gente vai começar o Funarte, ele tem quase 400 obras. E o Prêmio de Arte Contemporânea ainda é fácil, porque os artistas estão vivos, a gente tem contato. O Mariano tem muita influência ali no meio, então, como é que isso vai parar? Liga para o Mariano fala, foi o fulano, tá aqui o contato dele. Então, nesse sentido ainda está rolando. Mas quando chegar no Funarte, e as galera já morreu ali, aí vai ser um problema, entendeu? Mas a gente vai deixar isso para outro projeto, outro recurso. Eu acho que é isso. Vamos seguindo aqui, então. Sim, a Thaís vai fazer esse comentário. Vamos iniciar a segunda rodada, podem perguntar também. Gente, boa tarde. Na verdade, foram duas curiosidades que me surgiram na fala da Fernanda e da Sara, né? No evento deles... Então, desde ontem a gente tem falado bastante, né? Tem surgido muito o tema desse processo de reativação das obras. E vocês falaram sobre, enfim, esse desafio e essa parceria com a artista. E eu fiquei curiosa se vocês já vislumbram, na verdade, um processo de desativação dessa obra no futuro, né? Então, se vai haver uma nova metodologia de acondicionamento, se vocês pretendem desmontar tudo e acondicionar da forma como estava antes. Essa foi uma curiosidade. E a outra foi, no momento que vocês apresentaram um panorama quantitativo do acervo aqui do museu, na parte de performance e projeto, tinha um 5/6. É 5 performances. Então ótimo. Ótimo, eu fiquei meio... Obrigada. Alguém mais? Denise. Agradecendo mesa, eu vou fazer coro ao Marco, parece que a gente planejou, né? Fazer duplas. E, sobretudo, agradecer a possibilidade de ouvir profissionais que trabalham nos museus e pesquisam nos museus. Acho que isso é uma raridade, eu sei o quanto vocês lutam por isso. Vou fazer um comentário que eu quero... Não vou nem pedir para comentar, é uma encrenca, né? Há muito tempo eu trabalho com a história de acervos e eu sempre acho particularmente problemático dizer que essas instituições não têm políticas aquisitivas.
se elas não têm políticas aquisitivas, elas não adquiriram. Vocês estão falando de acervos que são monta relativamente grandes, né? Porque elas não têm uma política de aquisição ativa construída por profissionais dentro dos museus. O que elas sempre tiveram foram políticas dirigistas, políticas personalistas, políticas colecionistas. Elas tiveram vários tipos de políticas de aquisição. Então, da perspectiva das coleções, a gente não lida com que elas chegaram, né? Mas eu entendo perfeitamente o que vocês estão dizendo. Olha, não fomos nós até agora que sentamos e fomos consultados como profissionais para fazer a política aquisitiva para as nossas instituições. Eu entendo perfeitamente isso, que é isso que vocês estão dizendo. Então é só esse comentário e eu vou fazer algumas perguntas que são curiosidades mesmo, que são curiosidades pontuais. Primeiro para a Daniela e para o Zenildo, eu achei, só um comentário, eu percebi que o número de itens e o número de metadados, eu olhei os 3 museus que me interessavam, eu peço desculpas, que é e o Memória, Candanga, eles não são correspondentes, que é no MAB, por exemplo, o número de obras de acervo razoáveis, mas o número de metadados é menor. E se vocês pudessem comentar o tipo de metodologia, se isso chamou atenção, não chamou atenção, e assim por diante. E parabéns pelo trabalho, né, que não é um trabalho, aparentemente, reinventariar é um processo muito árduo dentro das instituições. Para a Sara, para a Fernanda, mas especialmente para a Sara, eu fiquei um pouco impressionado com o número de vídeos. Não é típico, né? Eu queria saber de onde vem, o que aconteceu, porque eles quase que, em termos gerais, eles estão quase ali pau a pau com fotografia. Os bidimensionais são campeões dos acervos. E aí, de repente, você tem uma quantidade de vídeos que é uma encrenca. Assim, eu queria entender, porque eu imagino que essa deve ser a próxima fronteira que vocês devam. Porque são muitos vídeos, né? São mais de 200 vídeos. Eu queria saber o que aconteceu, se vocês têm ideia desse fenômeno, né? De onde veio, é uma doação. Porque isso, como é uma instituição jovem, se eu olhasse como pesquisador para esse inventário, eu diria é algum tipo de política, né? Porque não é típico das instituições. Quero cumprimentar as nossas colegas do Pará, assim, eu mais de quase 20 anos fui para Belém fazer mapeamento, voltei com a mesma impressão da pesquisadora que é orientada, da nossa colega que é orientada, Bela Rosângela Brito, que eu tinha muito poucos dados no universo da Secretaria do Estado. E naquele momento eu estava assim, acabava de se fazer a rede era uma discussão muito nova. E eu acabei não optando por estudar nenhum museu do Estado e fui estudar o Museu do Município, onde havia algum tipo de informação mais sistematizada, que é o MUB, né? Mas a questão que eu queria colocar para vocês, que me chamou a atenção, é um pouco quais são os prós e contras de um acervo unificado. Isso é uma questão que, inclusive, não vou polemizar, mas o Distrito Federal tenta se fazer isso, né? Com essa instituição, e assim, qual é o pró e o contra de estar... Eu imagino que os prós, né, em termos de equipe, de recursos humanos, mas eu queria entender quais são as vantagens efetivas, até da perspectiva da conservação mesmo, de ter tantos acervos reunidos no mesmo lugar. E, novamente, obrigado. Mais alguém vai querer dizer? Ana? Só para avisar que a gente tem só 7 minutos, mas eu quero fazer. Vocês vão ser breves, não é? Espero. Que a gente está cansado, querendo comer, não é beber. Bom, minha pergunta vai para a Fernanda e para a Sara. Eu fiquei curiosa para saber se a artista ela montou o trabalho só no espaço cultural, mas na Casa Niemeyer ela não chegou a montar o trabalho. Eu queria saber se ela chegou a montar ele lá também e se de alguma forma vocês têm algum tipo de documentação desse processo da artista na residência.
Eu só vou adicionar uma pergunta junto com a Ana. Eu fiquei curiosa. Essa estrutura, a artista pensou numa possibilidade assim, de ser uma continuidade da obra, porque ela foi considerada assim, pelo artista como possível de ser exibida em conjunto com a obra apenas no Museu Nacional, ou pode ser utilizada em outros lugares? Como é que isso foi acertado? É isso. Eu vou começar então falando sobre a estrutura, porque eu acho que daí eu contemplo a Juliana, a Thaisa e também eu esqueci o seu nome, Marco. Porque você falou de alguma forma é uma intervenção e sim, de alguma forma o prédio intervém em toda a obra de arte que é montada aqui, tá? Também queria colocar isso. A gente está num prédio difícil, né? E foi exatamente isso que fez a gente ter que pensar aquela estrutura, né? O primeiro desenho que foi feito, que a gente colocou na projeção, é um desenho que tinha ainda uma parede, não sei se vocês lembram, mas tinha. E a que foi de fato feita, não tem, ela é toda vazada. Porque a princípio a gente também pensou que aquela montagem no Renato Russo, que também é um ambiente difícil, né, também tem as suas dificuldades ali, a obra estava saindo da parede, a onda saía da parede, então a gente achou que tinha que ter, ou a gente ia ter que usar uma das paredes lá do mezanino, encostar a estrutura, enfim, foi debatido. Aquela é a solução encontrada, não estou dizendo que é uma solução definitiva ou a melhor solução, porque ela trouxe para a gente várias questões também relacionadas a como a gente vai fazer para desmontar. A princípio a gente pensou na estrutura desmontável, então aquele gradil lá, aquela grade, ela desmonta. Então, tipo assim, vamos garantir que ela desmonta, porque também guardar aquilo na nossa reserva técnica é despender um espaço gigante, né, na reserva. E apesar desse prédio ser enorme, a nossa reserva técnica não é, tá? Mas enfim, não é tão grande, é grande, né? Porque o prédio é todo grande, mas ele tem uma desproporcionalidade, tá? E tem outras questões também relacionadas à ausência de mobiliário técnico, né? Então, sobre a desmontagem, a gente vai ainda passar por isso, mas a gente pensou, sim, de alguma forma, como é que a gente vai fazer. Talvez a gente não desmonte a obra inteira, a costura, sabe? A artista esteve com a gente o tempo todo pensando nisso, e, enfim, a documentação também vai acontecer quando a gente tiver esse momento de desmontagem. E eu acho que sobre a questão da intervenção é isso, né? O prédio arquitetônico, ele vai demandar, às vezes, algumas outras intervenções na obra e é uma questão também para a gente lidar. Sobre o que o Dionísio comentou, realmente, quando a gente fala que não tem política de aquisição, é estranho, né? Eu também já fui defrontada com essa mesma questão, você esteve na minha banca de qualificação. Realmente, política existiu, né? E que foram definidas por práticas, né? E aí as práticas é que podem variar, e aí as políticas não se definem, né? São políticas que variam, são um acervo formado pela casualidade, casuisticamente, né? E isso é uma questão também que me levou muito a pensar nesse perfil curatorial, tá? O recorte temporal da minha pesquisa, só para também fazer um distanciamento, né? Porque agora que eu virei gestora, quando eu entrei no mestrado, e aí eu tive que definir um tempo para eu também conseguir um distanciamento do objeto, né? Então a gente definiu um recorte temporal do ano de inauguração do museu até 2018, para meio que entender então, o que esse museu é e como que ele vai caminhar daqui para frente, né? Como que a gente vai pensar essas novas aquisições.
sobre a pergunta da Thaís sobre o número, eu coloquei na mesma. Foi só uma questão de diagramação. Mas é porque projetos e performance. Sim, a gente teve essa questão, as performances, não necessariamente, quando a gente colocou performance, é o registro da performance. Performance é o vídeo performance, não performanceação. Quando é por registro. É que é uma tipologia, né? São tipologias performance. Sim. Mas você pode ainda falar sobre isso, tá? Porque algumas coisas que também eu não vou saber responder. O que mais? A quantidade de vídeos, realmente. Esse museu tem uma quantidade grande de obras que depois a gente até está tentando elaborar uma estratégia de abordar essa coleção de arte digital que a gente tem, né? Que a gente chamou de arte digital. Tá aí uma nova imersão que vai ser necessária para a gente olhar todos esses vídeos. A gente sabe que teve um ano, que agora eu não vou saber dizer de cabeça, tá, Dionísio? Mas teve um ano que muitos vídeos chegaram. Mas essa documentação do porquê, que coleção, a gente ainda está coletando essas informações, tá? Mas a gente está fazendo uma pesquisa sobre a arte digital e a gente gostaria, inclusive, de criar, talvez, uma estratégia, de ter uma nova consultoria, por exemplo. Foi feito esse mapeamento geral que detectou um monte de questões, né? Não parou, mas esse trabalho não parou por aqui. Tipo assim, vai ser muitos desdobramentos possíveis, né? Então, talvez agora a gente precise de um projeto de pesquisa, uma extensão, colocar as nossas estagiárias, a gente mesmo ir lá, ver todos os vídeos, como que estão, o que são esses vídeos, a gente vai precisar agora olhar caso a caso, tá? Mas realmente tem muito vídeo. Tem um grupo de pesquisa que está interessado também em pesquisar isso, que a gente está elaborando, que é o grupo Academia de Curadoria, que veio nos apresentar também a proposta de uma coleção de arte digital. Existe também um grupo de pesquisa que organiza um encontro de arte e tecnologia há muito tempo aqui nesse museu, que é liderado pela Suzette Necurelli. Então, esse museu ele tem uma abertura para arte digital que a gente também entende como um perfil curatorial dentro da nossa coleção. Tá? É isso. Acho que falei sobre isso. Eu vou fazer também um comentário breve agora. Só com 7 minutos. Já foi. Bem pouquinho, tá? Acho que acabou também. Só complementando a Sara, né, respondendo as perguntas do Dionísio, principalmente, como fui eu, como consultora, que fiz o estudo propositivo sobre o acervo que visa, no futuramente, né, embasar essa política aquisitiva. É claro, como você falou, que existe a política aquisitiva visto que os museus eles têm acervos, né? A Secretaria de Cultura tem acervos. Mas eu acho que o ponto principal não é nem só o que as pessoas, né, com especializações na área não fazem parte, mas uma política aquisitiva que tenha como base esse estudo mais completo do acervo, da missão da instituição, do que a instituição vai se propor futuramente, né? Então, acho que quando todo mundo aqui falou dessa questão de não haver uma política aquisitiva, pensando no fato de que é uma aquisição desordenada, né? É uma aquisição completamente desordenada, sem se guiar por essas bases, né? E aí a gente observa acervos também, que foi uma das intenções, essa foi uma das intenções do mapeamento, que acervos que estejam adequados ao que a instituição se propõe a fazer, né? Mas é claro que isso também depende da definição do plano museológico, da elaboração do plano museológico, da definição da missão, coisas que essas instituições também não têm, né? Então é complexo pensar esses acervos. E vou responder brevemente a pergunta dos vídeos também, porque como fui eu que fiz o inventário, esses vídeos
essa foi a questão que eu coloquei, né, para a instituição, porque eles foram uma doação única, um grupo, né, grande, um termo de doação única, e são vários CDs que têm diversas, são horas e horas e horas, e eles têm registro de performance, videoarte, documentário, então há necessidade dessa elaboração mesmo de uma documentação, né, inclusive nesse âmbito da aquisição, né, do que foi de fato adquirido ali, né, se é só uma materialidade dos CDs, se é de fato aquelas obras que estão registradas naqueles CDs, né, então por isso tem esse número muito grande, assim, foi uma pasta única de um projeto, e aí ela entrou inteira assim, então são mais de 200 vídeos, justamente a maioria dos vídeos do acervo dessa época. Tem outros, mas a maioria dessa aquisição, 2015, né? Bom, acho que é isso. Rapidinho para a gente sair para beber. Com relação a assim, falar sobre esse pró e contra do acervo unificado, no início, né, eu acho que o trabalho, quando se pensou uma política unificada, sistêmica, né, era exatamente buscando integrar as ações, né, as ações, e que esses trabalhos eles se dessem de forma integrada, pensar isso e trabalhar de forma coletiva, né? Na verdade era isso. Mas de fato, isso para quem? Para os técnicos, né, que ali trabalhavam, quando se pensou nisso, seria isso. Mas eu acho que para a gestão mesmo, essa história de trabalhar de forma unificada era uma forma de otimizar os custos, né? Diminuir os custos, né? Porque a gente sabe que nós temos 8 museus, 9 museus e 2 memoriais. Uma única conservadora, gente, não dá conta. Isso é humanamente possível. Um museólogo, aliás, assim, nem mais, né, o museólogo não está lá, né, porque ele foi substituído por uma outra técnica sem formação. Então, assim, essas questões são muito complicadas. Então, assim, é uma forma de diminuir o custo mesmo, para você criar núcleos de trabalho, para tentar criar. E isso é uma coisa que a gente vem batendo muito agora, principalmente porque estão reformulando a estrutura, o organograma da Secretaria de Cultura, e você percebe que ampliou um ali, outro aqui, mas na verdade os museus eles estão crescendo toda. Vai se inaugurar o Museu da Consciência Negra, vai se inaugurar o Museu do Futebol, vai se inaugurar um outro museu, e aí nós somos sede da COP, né? Então Belém vai estar bombando nesses últimos aspectos, mas na verdade assim, se cria, né? Se cria uma estrutura, se trabalha, né, uma passarela para... E, na verdade, esse investimento mais ali dentro da estrutura interna é complicado. Realmente é isso. Pronto, fui super bem. Sobre a questão do Dionísio, sobre a diferença, o número do acervo, quando tem quantitativo de acervos, por exemplo, aqui no mapa, tem 1.547 obras no acervo. Mas tem por exemplo, tem obra no acervo que ela é composta de conjuntos. Aí, por exemplo, tem uma obra que são 10 quadros pequenininhos, aí tem um acervo, mas são 10 itens, né? Então por isso que tem essa diferença, principalmente né, que tem várias obras que são conjuntos. A questão dos metadados, como é que funcionou? Cada item tem uma quantidade de informação baseada no normativo número 6 do IBRAM. Então, alguns, por exemplo, no Memorial dos Povos Indígenas, acho que são 28 colunas de dados diferentes, porque, por exemplo, tem a questão da etnia, origem, estado, então, assim, muda um pouco. Então, ele faz essa modificação, quantidade de itens por quantidade de colunas. E a gente também decidiu usar o seguinte: quando não tem informação, se não tem informação ali, o consultor ele tem que buscar para descobrir que não tem informação. Então, essa não informação a gente considera como informação. Então, o metadado também dizendo, essa informação não existe, porque ela já foi procurada, mas ela não foi encontrada. Então, essa é a diferença dos números, né?
Bom, vamos finalizar então a mesa número 5. Eu agradeço a todas as apresentações, foram cada uma excelentes. A gente até passou do horário. Então, amanhã a gente retoma com a palestra do Edson Silva de Farias, às 9 horas da manhã, e contamos com todos vocês.